De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com a Sinara Travisani. Nós vamos falar um pouquinho de propriedade intelectual, em especial na área da saúde. Sinara, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, vamos primeiro entender aí o que quer dizer esse termo, né? A propriedade intelectual. A propriedade intelectual na verdade, não é relacionado somente com patentes, é um direito de diversos tipos de titulares, e não só para patentes, mas para marcas, também para direito autoral e dentre outras áreas, inclusive cultivar, relacionado com plantas e outras matérias. Uhum. Acaba que hoje, mais relacionado à área de saúde, a gente acaba se voltando mais para a área de patentes, mas é uma gama, um guarda-chuva de direitos relacionado mesmo ao intelecto, né? Ao que o homem desenvolve e tem um ativo intangível para ser protegido. Perfeito. E é interessante pensar isso, né? Que o poder criativo aí sendo, né, garantido para as pessoas. Exatamente. Né? O intelecto mesmo, né? O que a gente tem de poder criativo, exatamente como você falou, e o poder mesmo de desenvolver novos produtos, novos processos e novas marcas, e isso acabar se tornando um bem tanto para a produção privada, também como público, né? Perfeito. E é isso, né? Quando a gente coloca, por exemplo, na questão da saúde, né? O laboratório ou a pessoa que desenvolve o medicamento, né? Faz toda a pesquisa, comprova que funciona, etc., registra aí uma patente desse produto e ela passa a ser, entre aspas, o proprietário intelectual desse produto. Exatamente. Há todo um dispêndio mesmo, tanto de intelecto como financeiro, para a pesquisa e desenvolvimento, falando mais da minha área, que é a área de medicamentos. E é uma pesquisa um tanto incerta, as indústrias normalmente investem, e sem a total chance de sucesso até o fim. Então, por isso que a garantia da proteção patentária é importante para a indústria farmacêutica, por conta de ter esse período de exclusividade enquanto se tem a patente vigente, para poder ter o retorno um retorno financeiro mesmo, e até um retorno um tanto como moral, digamos assim, para, fomos nós que desenvolvemos esse produto e a sociedade agora tem disponível isso no mercado. E após a vigência, após a expiração, aí sim outros concorrentes podem também colocar no mercado. De forma, aí normalmente o preço acaba ficando um pouco mais acessível, porque a concorrência acaba trazendo isso para o público, né? Perfeito. Até porque, assim, vamos pensar no medicamento aí, quando a gente compra um medicamento que tem a sua patente, tem o seu registro, a gente não está pagando só o medicamento, a gente está pagando diluído aí tudo que foi investido em pesquisa, equipamento para montar essa estrutura de produção. Toda essa linha de produção, normalmente a patente, ela, para ser concedida por nós, né, no caso o NPI, né, aqui no Brasil, tem que ter alguns requisitos, que são a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Então, para ser nova, é uma novidade mundial aquilo que está, o objeto de proteção, por exemplo. Então, sim, o produto que é consumido, que é protegido por patente, tem sim esse custo envolvido por toda essa pesquisa que foi feita e a criação mesmo, às vezes até de uma cadeia de produção para conseguir atingir conseguir esse novo produto. Perfeito. Sim, fazemos isso. E no Brasil, muitas vezes, né, até por essa falta de recursos na pesquisa, no incentivo, a gente percebe isso, né? Tem muitas pessoas disponíveis, mas muitas vezes não tem a grana, o investimento, tanto para finalizar a sua pesquisa, quanto para fazer aí o custo da burocracia para um registro. Sim, concordo.
Aqui as nossas universidades desenvolvem, sim, nós temos centros de pesquisa de excelência, mas ainda a ciência básica ela é pouco revertida. A quantidade de artigos científicos que a gente tem, a pesquisa básica brasileira, ela é reconhecida internacionalmente, mas esse volume de pesquisa básica ainda não é revertido de fato em pesquisa de ciência aplicada, patente, produto, mercados, sabe? Então, de fato, isso ainda acontece, mas é por isso que o investimento privado também é tão relevante. Para a maioria das pesquisas e desses medicamentos mesmo de ponta que temos no mercado, são pesquisas, sim, de institutos internacionais públicos, mas a maioria deles ainda é vinda do capital privado. Então, isso tem que ser levado em consideração. E, em especial no primeiro mundo, se vê muito isso, né? Das empresas investirem em pesquisadores. Exatamente, são centros de pesquisas bem relevantes, grandes, importantes no mundo. Essas indústrias normalmente detêm o conhecimento mesmo de ponta e, por isso, conseguem sempre, talvez, estar um passo à frente, sabe? Uhum. Em algumas tecnologias. Sim, tanto com agilidade para se colocar no mercado. Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Há uns 20 anos eu fazia uma pesquisa, eu acompanhava uma matéria da Unesp de Botucatu que produziu uma embalagem de amido de mandioca. Né? Uhum. Recentemente, esse ano, eu vejo uma grande empresa colocando essa embalagem no mercado. Eu fiquei pensando, será que eles conseguiram patentear e faz parte da pesquisa deles ou foi uma outra pesquisa que envolveu? Justamente por isso, né? Olha, pensar que há 20 anos atrás a gente documentou uma pesquisa relacionada e agora que o produto está indo ao mercado. Está no mercado. Então, pensando que foi 20 anos atrás que você viu essa pesquisa, possivelmente essa embalagem de agora ou não tem proteção, ou não conseguiram proteger de fato essa pesquisa que foi feita, ou essa embalagem talvez advém de outro tipo de... Não, talvez a mesma matéria, mas outro tipo de processo, e aí haveria que se fazer uma pesquisa. Perfeito. E quando a gente fala da área de saúde, né? Nesse período de pandemia, a gente teve um fator bem atípico, de certa forma, na indústria, né, de saúde. Primeiro porque todas as pesquisas a respeito aí do coronavírus, etc., elas foram feitas de uma maneira em rede, de uma maneira aberta, como a gente nunca viu na história. Né? Desde o mapeamento genético do vírus, etc. Né? Se gerou um pool aí, num primeiro momento não com uma preocupação financeira, mas com a preocupação de solucionar o problema. Pelo que nós vimos, né, a preocupação com a pandemia, com a extensão do tempo, do quanto que a gente está vivendo, todo esse caos, digamos assim, realmente eu acho que houve uma comoção de algumas indústrias e alguns centros de pesquisa se uniram para tentar chegar num ponto comum, né, para ajudar a solucionar mesmo, né, tudo isso que a gente está vivendo. Nós estamos aplicando, né, a vacina, por exemplo, o centro de Oxford e a AstraZeneca se uniram, a Pfizer se uniu com, se eu não me engano, a Moderna se uniu com o centro alemão de pesquisa. Então, sim, tem relatado, então, algumas uniões, né, para tentar mesmo solucionar o que a gente está vivendo. Perfeito. E a gente tem essa questão, né? Olha, as vacinas, elas estão passando por registros, estão sendo patenteadas. Como é que funciona isso? Né? Apesar da gente ter uma centena de vacinas hoje já no mercado ou em pesquisa, né? E aí como é que fica essa questão do registro no caso de vacinas? Então, a gente pode falar, na verdade, sobre dois tópicos nesse assunto. Nós temos o patenteamento, né, das vacinas e temos o registro na Anvisa para a gente poder ter disponibilizado para a população. Após a Anvisa conceder o registro, aí sim a gente pode ter acesso. Mas antes disso, voltando ao processo, normalmente quando as indústrias estão ainda em fase de desenvolvimento ou muito próximo da metade para a conclusão, já consegue fazer um relatório descritivo e depositar esse pedido de patente para poder você ter uma
possibilidade de direito, né? Porque você, hoje, essas patentes que foram depositadas provavelmente durante o ano de 2019, 2020, muito provável por conta da pandemia, e talvez ainda esse ano, né? Porque as pesquisas ainda continuam, elas ainda são pedidos, então são expectativas de concessão. Caso no futuro elas de fato venham a ser concedidas, o que provavelmente talvez seja, porque são de fato tecnologias novas que que está entre nós, então provavelmente serão concedidas, e caso um terceiro venha a fabricar e comercializar esses produtos que estão com pedidos de patente depositado, após a concessão, esse direito retroage para o titular, entendeu? Então, haveria, sim, uma possibilidade de infração de patente desde já. Por isso que terceiros, além de, talvez, ser uma cadeia produtiva muito especializada, que aqui no Brasil, por exemplo, uma vacina como a da Pfizer, a gente não tem, então teria que haver ainda um desenvolvimento da nossa indústria nacional para conseguir uma capacidade produtiva de uma vacina como a da Pfizer. Mas ainda assim, caso alguém conseguisse fazer, ou caso conseguisse importar, também teria esse caso, haveria sim uma infração de patente momentânea. Falávamos de um tema no intervalo aqui que eu queria retomar, que é a questão da produção das vacinas no Brasil, né? Tanto a Fiocruz quanto o Butantan, que já produzem vacinas, né, estão ampliando aí o seu parque de produção. A gente sabe que essas estruturas no pós-Covid também vão ser usadas para outras vacinas, né, para outras produções. A Butantan, né, também, o Instituto Butantan também anunciou a sua vacina, né, que começa a ser analisada agora, em parceria aí de pesquisa com o Monte Sinai, né? Então a gente tem falado muito num tema que é transferência de tecnologia, né? Por que isso é importante? O que vai gerar nessa cadeia produtiva de vacinas no Brasil? Exatamente, a gente estava falando sobre isso no intervalo, e eu considero que as vacinas que nós estamos tendo agora disponível, o que a grande massa pelo menos já tomou, grande massa sim, né? Com uma certa porcentagem da população, são vacinas vindas de transferência de tecnologia. A Butantan com a Sinovac, a Fiocruz com a AstraZeneca e a Oxford. Você consegue, de certa forma, ter um tempo que essas outras indústrias te fornecem, tanto o IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, e também te dão um suporte para você conseguir de fato construir a sua cadeia produtiva para depois você poder andar sozinho, sabe? Uhum. Então a transferência de tecnologia seria uma boa oportunidade para a gente equipar mesmo nossas indústrias, inclusive as privadas e públicas, para a gente poder ter mais disponibilidade de medicamentos, vacinas, não só para agora, nesse momento urgente, mas também para o futuro. Eu acho que é uma porta que poderia ser olhada com mais cuidado. E uma coisa que se viu com a pandemia, não só no Brasil, mas como no mundo todo, não é que uma saúde é área estratégica. A gente não pode mais ficar na dependência de outros países. E se instalou esse caos justamente por isso, né? Muitos países acabaram com a sua infraestrutura, porque era mais barato importar, não é? Sim, o ingrediente ativo, por exemplo, a Índia e a China, eles correm na frente nesse cenário, e nós acabamos ficando um pouco para trás, e sempre dependendo da importação desses ingredientes para a fabricação dos nossos medicamentos finais. E aí, nesse caso, a produção interna é de suma importância, não tem nem como explicar. Então, de fato, ter a cadeia produtiva desde o início até o produto final é de extrema relevância, é estratégico e importante mesmo para a nossa população, principalmente. Não é só nesse momento agora, a gente não sabe do futuro. Então, vacina e medicamento é sempre um ponto a ser visto e olhado com carinho. Assim. Perfeito. E aí o Butantan está querendo dar esse salto, né? Porque quando a gente pensa na Coronavac, a gente ainda depende do IFA, que vem lá de fora para a produção. Butantan está na pesquisa aí da Butanvac, que vai ser totalmente produzida no território nacional.
não é? Exatamente. A vacina da Fiocruz também é fruto de transferência de tecnologia. A partir de setembro, eles pretendem produzir o IFA nacionalmente também e entregar para o Ministério da Saúde a vacina completamente produzida aqui. Então, eu sou bem entusiasta desse processo de transferência de tecnologia. Acho, sim, que é uma porta bastante relevante, assim, que o que a gente está vendo agora é fruto desse processo. Sim. E processo de tecnologia, né, quando a gente pensa aí na Butanvac, ela é muito similar ao método de produção, por exemplo, da vacina da influenza, né, que o Butantan já domina. Tem esse know-how, digamos, né? Então, acho que são uns passos a mais para eles conseguirem agora desenvolver essa mesma tecnologia para o coronavírus, né? Que o vírus influenza é um outro, então eles devem estar alterando alguns tipos de processamento para conseguir produzir a Butanvac. Perfeito. E é importante ter essa estrutura também por uma outra questão, né? A gente sabe, parte da Europa, por exemplo, e os Estados Unidos estão comprando doses a mais, porque não sabem se no futuro a gente vai ter que tomar uma terceira dose aí extra, mas o que já se tem de previsão é isso, olha, é um vírus que ele sofre mutação como da influenza e que provavelmente a gente vai ter que tomar doses extras anualmente ou a cada período aí para reforçar. Acontece isso com H1N1, né? Uma parte da população, principalmente uma parte prioritária da população, é aconselhada a tomar a vacina todo ano, anualmente. Eles pegam, para a produção da vacina, eles pegam o pool de vírus que está circulando no momento e fazem a vacina para poder a população ficar protegida. E não se tem ainda certeza sobre o futuro do coronavírus, mas o fato que temos é que existem variantes. Não sabemos se no futuro nós precisaremos tomar anualmente ou de quanto tempo isso vai ser necessário, mas o fato é que a produção interna, tanto para agora como para o futuro, ela é essencial. Não tem muito para onde correr. Perfeito. A Ana Lúcia aqui, parabenizando pela entrevista. E coloca isso, né, para um pesquisador no país, enfim, né, para as pessoas aí que estão na área de pesquisa na saúde, qual seria o trâmite, né? Olha, procuro um escritório especializado nessa questão da gestão de patentes, em que momento eu procuro, né, no início da pesquisa, porque é o que você colocava, né? Lá fora, a pessoa tem a ideia, ela começa a pesquisa, muitas vezes ela já tem esse aporte, né? No Brasil, Exatamente. Às vezes o sujeito desenvolveu tudo, ele já tem o produto, inclusive ele não consegue registrar. Universidades, normalmente as maiores, sim, elas têm centros de inovação que às vezes dão algum tipo de aparato e aconselhamento para os pesquisadores, mas nós também aqui no escritório ficamos à disposição. Normalmente a gente pede que no início da pesquisa, ou pelo menos quando você tem alguma ideia do que vai ser feito, já procure para fazer uma pesquisa, para saber até se a pessoa não está reinventando a roda, que às vezes a pessoa acha que está, nossa, nós vamos fazer uma pesquisa super relevante, e não porque não tem patente não é relevante, a pesquisa é relevante. Às vezes ela simplesmente não é nova perante o sistema patentário. Então a gente pede para que quando você tem pelo menos o desenho do que vai ser pesquisado, que já começa esse tipo de pesquisa para saber quais são as anterioridades, para saber até se existe anterioridade, se não dá para contornar, e aí sim tem um pedido de patente. E aí faz uma pesquisa, normalmente uma análise de patenteabilidade, né, olhando todos os requisitos que o INPI, também os escritórios de fora, solicitam que devem ser cumpridos, e faz uma redação e deposita no INPI, e aguarda o exame. Perfeito. É assim o procedimento. Até porque, e aí que se coloca, né? Quando a gente pensa em inovação, é difícil hoje você ter algo que inove 100%, né? Quando a gente está pensando, olha, numa pesquisa de vacina aí, todas têm todo o know-how das vacinas anteriores e trabalha a partir daí. São inovações que a gente diz que são inovações incrementais, né? Existem as inovações disruptivas, né? Que são aquelas que, por exemplo, sei lá, eu estou na minha frente do meu smartphone. Nós, há um pouco tempo atrás, usávamos, não como nós utilizamos, nós mudamos um comportamento da humanidade por conta de um smartphone. Então, isso sim é uma inovação disruptiva. Na inovação, voltando agora para o campo dos medicamentos, sim, no passado a gente teve, sim, inovações que
que de fato causaram impacto, mas algumas outras são inovações incrementais, tão importantes, porque são novos vírus, por exemplo, no caso das vacinas, ou são medicamentos com menos efeitos colaterais, ou são medicamentos que não atendiam uma determinada faixa de idade, agora pode atender, uma nova forma farmacêutica. Então, são pesquisas incrementais importantes, mas que, de fato, sim, elas se abastecem de pesquisas passadas. Perfeito. E até a questão dos medicamentos, né? Muitas vezes se pesquisa para uma finalidade e se acaba chegando em outra, né? Sim, temos casos relevantes nesse muito comum, né? Eu acho que o mais popular nesse sentido é o Viagra, né? Que estava numa pesquisa cardíaca, né? E hoje ele mais mata do coração do que salva, se a gente for pensar na prática. Né? Exatamente. Mas justamente isso, né? Da gente ter esse entendimento, né? Da profundidade e do desenrolar das pesquisas, né? Do quanto elas podem, de fato, ter essa gama de atender outras necessidades e o quanto é importante financiamento, né? O quanto lá fora, quando a gente pensa em vários países, se ganha muito dinheiro com isso e o quanto o Brasil, que tem mentes brilhantes, que a gente tem exportado aí talentos, pode entrar nesse jogo e pode entrar muito bem nesse jogo. Exatamente. Como eu falei, acho que no início da nossa conversa, a nossa pesquisa básica, ela é muito qualificada. Então, talvez, hoje em dia, já se tem um pouco mais de consciência sobre esse assunto, mas acho que mais nunca é demais para isso. Transformar essa ciência básica em algo mais aplicável em mercado e talvez ter o retorno para as universidades, sabe? Dessas patentes, dessas possíveis patentes, ter o retorno dessas patentes para a universidade também seria bastante relevante, sabe? Então, de fato, falta um pouco também do jogo de cintura com o pesquisador, de entender que, às vezes, a publicação de artigo pode ser um pouquinho atrasada para poder ter um pedido de patente, para não jogar a público a pesquisa, num momento que talvez não fosse o ideal, mas também um investimento, né? Que isso é fato. Sim. A cada ano a gente vai vendo cortes e cortes na área de pesquisa mesmo, né? Que é tão relevante. E muitas vezes o que você coloca, né? Você tem que fazer toda uma análise para ver se não tem nada similar. E às vezes de fato não tem, mas a gente tem aquela coisa de corrida, né? Você tem a mesma coisa sendo pesquisada em 2, 3, 10 centros ao mesmo tempo. Exatamente. No mundo, né? E a gente vê isso com toda a tecnologia, né? Olha, o rádio foi atribuído a invenção ao Marconi, mas você tinha uma dezena de inventores ao redor do mundo brincando com a mesma tecnologia. Ele foi lá e registrou primeiro, né? Exatamente. Mesma coisa com o avião e assim sucessivamente. Sinara, para saber mais a respeito, né? Vocês têm um site, estão nas redes sociais, como é que a pessoa... Sim, né? Nós estamos, soutocorreia.com.br, nós temos um departamento de propriedade intelectual e estamos aqui à disposição, não só para patentes, marcas, direito autoral, todas as áreas que envolvem mesmo a propriedade intelectual. Perfeito, né? A gente focou mais em saúde, né? Mas como a gente disse no começo, propriedade intelectual vai, né, desde invenções das mais variadas, a saúde, Exatamente. a marcas, como você coloca, né? Porque muitas vezes também tem isso, né? A pessoa tem uma ideia genial para uma marca, né? Muitas vezes a marca vale até mais que o produto que ela desenvolve. Sim. Né? A gente vê isso até no mercado de medicamentos mesmo. Algumas marcas são bastante valiosas assim, para medicamentos que são popularmente difundidos e que já não têm mais proteção patentária. Perfeito. Querida, gratidão pela participação e pelas informações. O programa está sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.